Well, thank the Lord we can gather together again this evening. Graças ao Senhor, podemos mais uma vez nos reunir nesta noite. I'd like for us to turn again to 2 Corinthians 11. Eu gostaria de novo que nós retornemos a 2 Coríntios 11. 2 Corinthians 11 verses 2 and 3 is our theme verse for our time together. Então, esses dois versos de 2 Coríntios 11, 2 e 3 vai ser o tema do nosso tempo junto nessa noite. 2 Corinthians 11 verse 2. For I am jealous for you with the godly jealousy. For I betrothed you to one husband, so that to Christ I might present you as a pure virgin. But I am afraid that as the serpent deceived Eve by his craftiness, your minds should be led astray from the simplicity and purity of devotion to Christ. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Let's have another word of prayer. Vamos ter mais uma palavra de oração. Lord, we're thankful that as we gather tonight, we declare you as the Lord of Lords and King of Kings. Damos graças, Senhor, quando nos reunimos nessa noite, declaramos que tu és o Senhor do Senhor e o Rei dos Reis. And Lord, we come confessing that you alone have those words of eternal life. Confessamos que somente tu tens as palavras de vida eterna. So Lord, as we open our hearts to you, we pray you would have a freedom to work within all of us. Sim, abrimos nossos corações, queremos que você tenha a liberdade de trabalhar nessa noite nele, Senhor. We're thankful for the anointing enabling of your Holy Spirit. Damos graça pela unção do teu Santo Espírito. We're thankful for your victory over the world and over the enemy. Damos graça pela tua vitória sobre o mundo e sobre o inimigo. And by faith we step into everything you have provided for us tonight. Então, pela fé, nós colocamos o pé em tudo aquilo que o Senhor já providenciou para nós nessa noite. That all things this evening would be done to your honor and your glory. Que tudo seja feito para a tua honra e para a tua glória. Thy wonderful name we pray. Amen. Esse maravilhoso nome nós oramos. Amém. During our times together, as we're considering these verses, então nesse tempo junto nós consideramos esses versos. We're considering this matter with the Lord's soon return, His call for us to be prepared. Nós vamos falar sobre esse assunto do retorno do Senhor e o seu chamado para que nós sejamos preparados. In these verses, we see God has a heart for a people. Então aqui nesses versos nós vemos que o Senhor tem um coração pelo seu povo. He has a love relationship with us. Ele tem um relacionamento de amor conosco. When we were born again, we were born into being that one to be the bride of Christ. Então, quando nós nascemos de novo, nós somos colocados nesse lugar de ser a noiva de Cristo. And now He's doing this great work of preparing us. Então, nesse grande trabalho de nos preparar. But He gives us a warning. Mas Ele nos deu uma advertência. Because He looks back and He sees what happened with Eve. Então, porque Ele nos chama a atenção para ver aquilo que aconteceu lá no Éden com Eva. Eve was distracted. Eve was led astray. Eva foi distraída, ela se apartou. From that simplicity and purity of her devotion to the Lord. Dessa simplicidade e devoção devida ao Senhor. So the Lord is calling us to be on the alert. Então o Senhor nos chama a estarmos alertas. To wake up. Despertos. There's temptations, there's many things out there that are against us. Porque há muitas tentações aí fora que vêm contra nós. And we need to stay in that place of that simplicity of our devotion to Him. Então devemos estar aí nesse lugar de simplicidade e devoção a Ele. We can get focused upon the things of Him. Nós podemos às vezes focar somente nas coisas dele. Get focused on theology, focused on great teachings. Focar em teologia, em grandes ensinamentos. And sometimes it can become head knowledge. Então às vezes ficamos com a cabeça cheia de conhecimento. Now it's good that we study. É bom que estudemos. But that's not the end. Mas o estudo em si não é o fim. We don't want just knowledge in our head. Não somente ter conhecimento em nossa cabeça. We want life in our heart. Mas vida em nossos corações. And this is what prepares us for His return. E isso é o que nos prepara para a sua volta. And as we're together these 3 times. Então, quando nós tivemos junto nessas 3 sessões. We're looking just at 3 aspects of being prepared. Nós iremos olhar somente 3 aspectos de estar preparados. Now we're not saying this is an exhaustive list. Não é uma lista exaustiva.
But this is three things the Lord has touched my heart with. São apenas 3 coisas que o Senhor tem tocado o meu coração. Last night we looked at the great privilege that we have been brought into. Então, na noite passada nós falamos sobre o privilégio ao qual fomos introduzidos. That our God, who is a God of purpose, Deus é um Deus de propósito. has called us to be participants in His purpose. Ele nos chamou para sermos participantes nesse propósito. Not just spectators, Não espectadores, but just to be there with Him. mas para estar aí com Ele. He has brought us into fellowship, E nesta comunhão, that we're walking together with Him, nós temos que caminhar com Ele, participating with Him participando com in Ele, His great purpose. no seu grande propósito. And how do we participate? Então, como nós participamos? We participate by allowing His life in us to be expressed. Nós participamos à medida que permitimos que a vida dele seja expressa através de nós. It's not that we have to prepare ourselves, Não é que nós iremos nós mesmos nos prepararmos, but His life is in us. mas a sua vida é em nós, An all victorious life sua vida vitoriosa, that is there to bring about the manifestation of His life in each one of us. é essa vida que traz a manifestação de tudo isso em nós. And as we surrender to Him, E quando nós nos rendemos a Ele, as we offer ourselves as that living sacrifice, quando nós nos oferecemos como um sacrifício vivo, we're saying, yes, Lord, do this in my life. nós permitimos e dizemos sim, Senhor, nós permitimos que isso seja feito em nossas vidas. Now tonight we want to look at another perspective, another aspect. Então, agora à noite nós iremos ver um outro aspecto. And there's a question that the Lord asks throughout Scripture. Então, há uma pergunta que o Senhor fez em toda a Escritura. He asked various servants of His, what do you see? Então, ele perguntou a alguns servos, muitos servos dele, o que você vê? What do you see? O que você vê? And He's asking ones this. Então, ele perguntou a esses. And He's asking us this. E também ele pergunta To change our perspective. para que isso mude a nossa perspectiva. Not looking with our natural eyes, Para que não vejamos somente com nossos olhos naturais, but seeing things from His perspective, mas vemos as coisas da sua from perspectiva, the eyes of our heart. com os olhos do nosso coração. And then Lord willing in the morning, Então, se eu permitir, amanhã pela manhã, we'll consider the third aspect. nós iremos considerar o terceiro aspecto. About what is our priority? What is our motivation in life? Qual é as nossas prioridades e a nossa motivação na vida? Because He desires to be that motivation. Porque Ele deseja ser esta motivação. What is that driving force within us? O que força-nos a nos movimentar? And we'll consider that in the morning. Iremos considerar pela manhã. But when we talk about this matter of perspective, Nós iremos falar sobre esse assunto da perspectiva. I'd like for us to turn to the Gospel of Luke. Queremos que nós retornemos agora ao Evangelho de Lucas. Gospel of Luke, verse 21. Lucas 21. Because this is a time of fellowship between some of the disciples and the Lord. Porque aqui é um tempo de comunhão entre o Senhor Jesus e os seus discípulos. And He's telling them of the turmoil that is ahead. Ele está falando das coisas que estão diante, os acontecimentos que estão diante deles. And as He shares with them, the disciples ask these questions. Então, quando ele coloca todas essas coisas, os discípulos fazem algumas perguntas. What will be the sign of your return? Qual será os sinais da tua volta? When will all these things be happening? Quando essas coisas irão começar a acontecer? And then He shares with them out of these verses, Então, ele compartilha com eles nesses versos. saying, these will be the signs of when I'm coming. Esses serão os sinais da minha vinda. These will be the beginning. Esse será o começo. And you need to be awake. You need to be alert. Então, vocês precisam estar alerta, atentos. So let's look at Luke 21. We'll start in verse 25. Vamos ver Lucas 21, começando no verso 25. It says, there will be signs in sun, moon, and stars on the earth, dismay among nations, and perplexity at the roaring of the sea and the waves. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. As we start to read these verses and consider them, Então, quando nós começamos a ler esses versos e considerar, we see how these are happening today. nós vemos isso
que está acontecendo hoje. We see that the climate is changing. Nós vemos que o clima está mudando. The weather is getting horrible. Então que o tempo está se tornando terrível. We know how there's wars, rumors of war. Então guerras, rumores de guerra. There's a lot of perplexity. Então há muita perplexidade. Men who thought they knew what was going on don't understand things. Então os homens irão ver isso e não irão entender. And because of that, por causa disso, as we continue in 26, nós continuamos no verso 26. It says, men fainting from fear and the expectation of things that will be coming upon the world, for the powers of the heaven will be shaken. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. And we touched on this a little bit last night. Nós falamos um pouco sobre isso na noite passada. It's not just the earth that is being shaken. Não somente a terra ser sacudida, but it's the heavens are being shaken. Também os céus serão sacudidos. It's a great spiritual battle going on. E de fato estará acontecendo uma grande batalha nos céus. The return of the Lord is to us. O como está próximo a volta do Senhor para nós. The greater there will be spiritual oppression. E haverá uma grande opressão espiritual. But one day, mas um dia, as we see in verse 27, quando nós vemos no verso 27, one day then they will see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Praise God. Graças a Deus. Then in 28 there's a but. Mas no verso 28 há um porém, mas. But when these things begin to take place, straighten up, lift up your heads, because your redemption is drawing nigh. Então, mas ao começar estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. When these things begin to take place, então quando essas coisas começarem a acontecer, they're beginning to take place right now. Então eles podem acontecer a qualquer momento. And what does he tell us to do? Então o que nos é chamado para fazermos? Amazing, it's in that spirit of simplicity. Então é incrível que nesse espírito de simplicidade. He doesn't tell us to go out and do a lot of things. Ele não fala aqui para fazer muitas coisas. He says, straighten up, lift up your heads. Ele só fala, levante as suas cabeças. Lift up your heads. Levante as suas cabeças. There your redemption is nigh. Que a sua redenção está próxima. Why is he telling us in the midst of everything that's going on to lift up our heads? Porque no meio de todos esses acontecimentos ele nos pede para levantar as cabeças. For one simple reason. Por uma questão simples. To change our perspective. Para que a nossa perspectiva seja mudada. When all these things are going on upon the earth. Então quando todas as coisas estiverem acontecendo sobre a terra. When all the circumstances of life are getting more challenging. Quando as circunstâncias da vida estiverem mais ameaçadoras. When we have economic problems. Quando nós tivermos problemas financeiros. Problemas políticos. We have the wars, the rumors of wars. Guerras, rumores de guerra. You have famines, you have plagues. Fome, pragas. Part of the world gets too much rain, the other part doesn't get any rain. Em partes da terra vai ter bastante chuva, em outras muita seca. It's very easy for us to look with our natural eyes and have no hope and be in despair. Então é muito fácil ficarmos desesperados quando nós olhamos aos nossos olhos com essas coisas e ficamos desesperados. We can become overwhelmed with everything that's going on in this world. Então, com tudo que está acontecendo nesse mundo, nós podemos ficar sobrecarregados. That's why he tells us for the very first thing here. Então, por isso que ele nos pede essa primeira coisa aqui. Lift up your head. Levante as suas cabeças. Focus upon him. Foque nele. To change our perspective. Para que nossa perspectiva seja mudada. Praise God as we focus upon him. Graças a Deus, quando nós focamos nele. By his grace he changes our perspective. E pela sua graça nossa perspectiva é mudada. And we can start seeing things from his perspective. Quando nós consideramos essas coisas da sua perspectiva. Actually all through the Bible. De fato, através de toda a Bíblia. This has been one of the great challenges of man. Esse é um grande desafio do homem. Over and over again, God in his great love. Por diversas maneiras, Deus pela sua graça refocuses man from the earthly to the heavenly.
reposicionam o foco do homem das coisas terrenas para as coisas celestiais, changing our perspective from a natural perspective to an eternal perspective. mudando a nossa perspectiva das coisas terrenas para as coisas eternas. Consider what the wisest man that was born said. Então, vamos considerar esse assunto do homem sábio. O que é que ele faz? Speaking of Solomon. Falando sobre Salomão. Now, obviously, we're not speaking of our Lord Jesus. Obviamente, aqui está falando sobre nosso Senhor Jesus He's Cristo. the wisest. Ele é o sábio. But of his people, Mas do seu povo, if we look at Solomon, what he wrote, se nós vemos o que Salomão escreveu, and if we turn to the book of Ecclesiastes, se nós formos ver o livro de Eclesiastes, this isn't one of our most popular books. esse é um dos livros muito populares. But if you look at it, Mas se você olhar, it can give us some great insight. e tem ali algumas coisas interessantes. Turn to Ecclesiastes chapter 1. Vamos ver Eclesiastes capítulo And 1, we see in verse 13. verso 13. This is Solomon sharing at the end of his life Isso aqui Salomão está compartilhando no final da sua vida. all that he has explored Tudo que ele tinha explorado. and how he has seen things of vanity and vanity. Então ele viu que tudo era vaidade de vaidade. Ecclesiastes 1:13. Então Eclesiastes 1:13. Now let me tell you, in these two verses, Então deixe-me falar algo sobre esses dois I'll versos. give you a hint. There's a great contrast in these two verses. Que há um grande contraste aqui entre esses dois versos. Verse 13. Verso 13. I set my mind to seek and explore by wisdom concerning all that has been done under heaven. It is grievous task which God has given to the sons of men to be afflicted with. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com a sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. And then in verse 14, Então no verso 14. I have seen all the works which have been done under the sun, and behold, all is vanity and striving after wind. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. There's a great contrast in these two verses. Há um grande contraste entre esses dois versículos. He looked at things under heaven, Ele vê as coisas debaixo do céu also things under the sun. e as coisas debaixo do sol. Under the heaven, those things that are spiritual, those things that are eternal. Então todas as coisas debaixo do céu são espirituais, são eternas. Under the sun, that's created, that's the natural. Então debaixo do sol é tudo criação, tudo é natural. And under the sun, as we look at what's going on, Então tudo aquilo que nós observamos debaixo do sol it's so discouraging, it's so hopeless. é sem esperança, é desencorajador. But if our eyes are focused from a heavenly perspective, Mas se nossos olhos estiverem com a perspectiva celestial, we can be encouraged, we can be strengthened to press on in these days. podemos ser encorajados a prosseguir, a continuar nesses dias. Because remember what Daniel said. Lembre-se do que Daniel disse. Outwardly, his circumstances, he was a prisoner. As suas circunstâncias exteriores ali era de um prisioneiro. He had a lot of freedom, Ele tinha bastante liberdade, but in reality, he was a slave. mas na realidade ele era um escravo. But Daniel knew Mas Daniel sabia, that it wasn't the king of Babylon that ruled the earth. que ele sabia que o rei da Babilônia ele governava todo o mundo. Daniel knew Daniel sabia, that the heavens do rule. mas ele sabia que os céus governavam. At times, he didn't see that. Há tempos que não vemos As he assim, looked naturally, he just saw his people in captivity. mas se te olhasse somente com os olhos naturais, veria somente aquele povo debaixo de cativeiro. But from that perspective of knowing the Lord, Mas na perspectiva, conhecendo o Senhor, he knew the heavens do rule. ele sabia de fato que o céu governava. Praise God, brothers and sisters. Graças a Deus, irmãos e irmãs. This is the hope we have. Essa é a esperança que nós temos. Our hope is not in Brazil. Nossa esperança não está no Brasil. I don't even have to say that. Eu não sei como dizer isso. Our hope isn't in the United States. Também não está nos Estados Unidos. It's not in this world. Não, também não nesse mundo. What is our hope? Onde está a nossa Our esperança? hope is in the Lord who made heaven and earth. Nossa esperança está no Senhor que fez os céus e a terra. And the enemy is doing everything in his power to rob us of our seeing the Lord on the throne. Então o inimigo
inimigo ter feito tudo o que é necessário que está ao seu alcance para que nós não vejamos que de fato o Senhor está no trono e que Ele governa. Oh, but through the eyes of our heart, Mas com os olhos do nosso coração, by faith in Him, pela fé nele, may we see that and know that day by day. mas que possamos ver isso dia após dia. Oh, but this is one of the battles that man has gone throughout history. Então essa é a batalha que os homens se enfrentaram ao longo da história. And we see, just think of some of the ones in the Old Testament. Quando nós vemos alguns, queridos, ali no Antigo Testamento. We think of, just for example, think of Job. Quando nós falamos sobre Jó, Now Job was a righteous man. sabemos que Jó era um homem reto. Job knew the Lord. Ele conhecia o He Senhor. was trying to be faithful to Him. Ele foi fiel a ele. But the Lord wanted Job to know Him in a fuller and greater way. Mas Deus conduziu-o de uma maneira maravilhosa. Not just knowing about the Lord, Não para conhecer somente sobre o Senhor, He wanted him to know the Lord. mas para conhecer de fato o Senhor. And we know through the sufferings that he went through, Então, sabemos que através do sofrimento que ele passou, we see how Job, in the very last chapter, nós vemos que Jó, lá no final dos capítulos, lá no capítulo final ali, in Job chapter 42, em Jó capítulo 42, he starts that chapter. ele começa aquele capítulo. You know, you're the king, you can do anything. Então sabemos que tu és o rei e que tu pode fazer qualquer Nothing coisa. is going to thwart your purpose. Nada sai do teu propósito. And then what does Job say? Então o que Jó disse, Before all my sufferings, mas antes de todo o meu sofrimento, I heard of you by the hearing of my ear, eu somente te conhecia de ouvir falar. but now my eyes see you. Agora os meus olhos te veem. His perspective was changed. A perspectiva aqui foi totalmente mudada. Yes, he went through a difficult time. Sim, sabemos que em tempos de dificuldade, It was under the disciplining hand of the Lord. debaixo da mão disciplinadora do Senhor, But his whole perspective was changed. mas toda a sua perspectiva foi And it was a mudada. treasure to Job. Então isso foi um tesouro para Jó. Because what was changed? Tudo mudou. Not only the perspective of the Lord was changed, Não foi a perspectiva do Senhor que mudou, but the perspective of himself was changed. mas a perspectiva dele mesmo, de Jó, que foi This is mudada. one of the things that always happens when we see the Lord. Isso é o que acontece quando nós vemos o nosso Senhor. Yes, we see him. Sim, nós o vemos. We see him in a new and a fresh way. Nós o vemos de uma maneira nova. And our perspective of him changes. Então toda a nossa perspectiva muda. But also, Mas também we start to see ourselves in his light. nós começamos também a ver-nos na sua luz. And the perspective of ourselves changes. Então a nossa perspectiva a respeito de nós mesmos muda. This is illustrated in a wonderful way in the prophet Isaiah. Isso é ilustrado de uma maneira maravilhosa ali no profeta Isaías. If you turn to Isaiah chapter 6, Ali em Isaías capítulo 6. Isaiah was a prophet of the Lord. Isaías era um profeta do Senhor. And he was living during the time of Uzziah. Ele vivia ali no tempo do rei Uzias. And during that time, Então durante aquele tempo, Isaiah was serving the Lord. Isaías estava servindo ao He Senhor. was being very faithful. E ele tinha sido muito fiel. And Uzziah was a good king. E Uzias tinha sido um bom He rei. was a prosperous king. Era um rei muito próspero. The Lord, he said, he was a good king in the sight of the Lord as long as he kept his eyes on the Lord. Então ele era um rei bom aos olhos do Senhor. But then one day Ele tinha os olhos no Senhor. Uzziah died. Um dia Uzias morreu. And it really shook up Isaiah. E aquilo ali mexeu muito com Isaías. They had been very close. Que eles eram muito próximos. Some say that maybe they were even related. Alguns dizem que ele era muito bem relacionados. And maybe somehow Isaiah had been putting some trust in Uzziah. Então, talvez ali o Isaías colocou muito da sua perspectiva, sua confiança em Uzias. Because he saw what a good king Uzziah was. Veja que grande rei é Uzias. Provided much for his people. Providencia tanto, provê tanto para o seu povo. And maybe just he started putting some trust in him. Talvez ele colocou alguma confiança nesse rei, And then Uzias. when Uzziah died, Então, quando Uzias morre, Isaiah was shaken. Isaías foi sacudido. It
really it terrified Isaiah. Então isso deixou Isaías Praise God. terrificado ali. Isaiah goes to the temple. Mas então Isaías foi ao templo. And when he enters that temple, Então quando ele entra no templo, he has an experience there he'd never had before. ele teve uma experiência que ele nunca teve antes. As a prophet, he had been in the temple before. Mas esse profeta, ele tinha ido antes ao templo But várias this vezes. time, Mas dessa vez, When he went into the temple, quando ele entra no templo, there were those ones singing, "Holy, holy, holy." tinha alguém dizendo santo, 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 There was that santo. offering, that smoke flowing up to the Lord. Então o incenso estava subindo, aquela incenso ao Even the Senhor. foundation of the temple was shaking. Mesmo os fundamentos do templo estavam sendo sacudidos. And Isaiah, the Lord was trying to shake him. Então o Senhor estava tentando sacudi-lo. And what is Isaiah's response? E qual foi a resposta de Isaías? If we look at Isaiah chapter 6, verse 5. Então se nós vemos Isaías capítulo 6, verso 5. Again, this is a familiar verse. Então esse é um verso familiar. But Isaiah says in chapter 6, Então Isaías 6, verso 5. "Woe is me, for I am ruined, because I am a man of unclean lips. I live among a people of unclean lips, for my eyes have seen the King, the Lord of hosts." Isaías 6, 6, 5. verse 5. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. When Isaiah saw the Lord, Quando Isaías vê o Senhor, he said, "I'm ruined." ele disse, estou perdido. Now Isaiah, as we said, he was a prophet, Ele era um profeta, but in the light of seeing God, mas naquela luz de ter visto o Senhor, he said, "I'm a man of unclean lips. ele disse, eu sou um homem de lábios impuros, I'm nothing." eu não sou nada. It's like Paul saying, "I'm the chief of sinners." É como Paulo disse lá, eu sou o principal dos pecadores. But we know how the Lord through that angel touched Isaiah's lips with that coal. Então, veio um anjo e tocou os lábios de Isaías com aquela tenaz. And he was purified. Então ele foi purificado. And all of a sudden Isaiah, not only was his perspective of himself changed, Então, de repente, a perspectiva de Isaías com respeito a si mesmo foi mudada. the perspective of the people changed. E a perspectiva a respeito do povo também mudou. He said, "Oh, I'm amongst the people of unclean lips, just like me." Eu estou no meio de um povo também de lábios impuros, não só eu. And why was that? Então, por que isso? He said, "Because my eyes have seen the King." Porque os meus olhos viram o Rei. Now who is he speaking of? Então, do que isso está falando? Before he had seen King Uzziah, Antes ele tinha visto o rei Uzias, the most powerful man on earth. o homem mais poderoso sobre a terra. But then Mas então, he saw the King of Kings. ele viu o Rei dos Reis. He's not saying my eyes have seen Uzziah. Agora não estou dizendo que meus olhos viram Uzias. My eyes have seen the King, the Lord of hosts. Então agora os meus olhos viram o Rei, o And Senhor it dos changes Senhores. his whole Então perspective. toda a sua perspectiva foi mudada. By grace, the Lord reveals himself to us. E pela graça o Senhor se revela a nós. And when we see that, it does a revolutionary work in our life. Então esse é um trabalho revolucionário em nossas vidas. We're no longer wanting to live for ourselves, E não mais iremos viver para nós mesmos. because we see we're nothing. Queremos ver quem nós somos, que não somos nada. And we see the beauty, the glory of the Lord. Então nós vemos a beleza e a pureza do Senhor. This is why we sing, "Lord, give us vision of the beauty, the glory of the Lord." Por isso que nós cantamos, faz-nos ver a beleza do Senhor, a glória do Senhor. It's not just a cute little song, Não só uma canção linda, but it may be a very sincere, honest, earnest prayer within our heart, mas deve ser uma oração sincera e anelante do nosso coração, because we see Him in a fresh way. porque nós vemos a Ele de uma maneira nova. Let's see. The Lord, O Senhor, He always meets us right where we are.
Ele sabe, ele nos encontra realmente aí onde nós estamos. You know, he comes to where we are. E ele vem aí onde estamos. In his humility, he comes to us. E na sua humildade ele vem a nós. He doesn't wait for us to come to him. Ele não espera que nós vamos a ele. He came to seek and save that which was lost. Então ele veio buscar e procurar aquele que estava perdido. And as we go through the scripture, Então quando nós olhamos através das you escrituras, see him reaching out to different ones. então ele tem ali encontrado alguns. These aren't necessarily what the world would call qualified people, Não são necessariamente pessoas qualificadas, but he reaches out to them, mas ele os encontra. and he said he wants them to be his servant. Então ele os chama para ser seus servos And he asks them one simple question. e pergunta uma simples pergunta: He says, "What do you see?" o que você vê? And he presents something very natural to them, Então ele apresenta coisas naturais para eles. and they answer the question. Então responde a pergunta. And it's very similar to what he's calling us to. Então a mesma coisa como ele nos chama. In this day that we're living in, Então nesses dias em que vivemos, what do we see? o que vemos? Oh, how he's wanting the eyes of our heart to be enlightened. Que os olhos do nosso coração sejam iluminados. Take, for example, Jeremiah. Tome por exemplo aí Jeremias. If we look at Jeremiah in the first chapter, Se nós vemos Jeremias no primeiro capítulo, we know Jeremiah was a young man. Jeremias era um jovem, He was probably in his late teens. ali na faixa dos seus 18 anos. And we know the Lord had called him to be a prophet. Então sabemos que o Senhor o chamou para ser profeta. He was also being trained as a priest. E ele tinha sido treinado para ser sacerdote. And when the Lord called Jeremiah, Mas o Senhor chamou Jeremias. after he had that conversation and the dialogue about being called to serve the Lord, Então depois de ter aquele diálogo de ser chamado para servir ao Senhor. in Jeremiah chapter 1, verse 11, Então Jeremias 1, verso 12. the Lord asked him this question. E o Senhor faz essa pergunta. It says in Jeremiah 1:11, the word of the Lord came to me saying, "What do you see, Jeremiah?" And I said, "I see a rod of an almond tree." Jeremiah 1:11. 1:11. Jeremias 1:11. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: Que vês tu, Jeremias? The Lord showed Jeremiah a very normal thing. E o Senhor mostrou a Jeremias uma coisa, um assunto normal, coisas Showed him normais. the rod of an almond tree. Ele mostrou a ele uma vara de amendoeira. And Jeremiah responds in a very natural way and says, "It's a rod of an almond tree." E de forma natural, Jeremias responde que ele tinha visto uma vara de amendoeira. And then in verse 12, E no verso 12, the Lord says to Jeremiah, "You have seen well. e o Senhor disse a ele: Sim, você viu muito bem. For I am watching, I'm battling over my word to perform it." Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Now we say, this is a strange thing. Ih, parece uma coisa estranha, But remember, mas lembre-se, Jeremiah was being trained to be a priest. Jeremias estava sendo treinado para ser sacerdote. And so he would know the significance of the almond rod. Ele sabia o significado de uma vara de amendoeira. Remember in Numbers 17 when there had been a rebellion. Lembre-se em número 17, quando houve aquela rebelião, To settle this issue, toda essa questão. the Lord said, "Okay, each of you from the 12 tribes, bring your rod, put it before me." Então cada um dessas 12 tribos, cada um traga uma vara e põe aqui diante de mim. Aaron brought his rod. Então Abraão trouxe a sua vara. Each one of the other tribes, they brought their rods. Cada um colocou ali diante do Senhor a sua vara. They put it before the Lord. Eles colocaram diante do Senhor. And what did it do? Então o que fez? The 11 did nothing. They were dead. Então as outras 11 varas estavam But mortas, that rod of Aaron, mas a vara de Arão it bloomed and it blossomed. floresceu e deu flores. And what was the Lord saying there? Então o que é que o Senhor está dizendo? What he was saying there, what he was telling Aaron and what he's telling Jeremiah, Então o que está dizendo aqui tanto para Arão quanto para Jeremias? is that you do not go forth in your own power. Que você não tem nenhuma força no seu poder. The power of your life is simply death. Então todo o poder da sua vida é morte. But you go forth in the power of resurrection life. Que vocês têm que ir na força do poder da ressurreição. All 12 of those rods were dead. Todas aquelas 12 varas estavam mortas. When you break it off of a tree, it no longer
longer has a source of life. Então, quando você corta um galho de uma árvore, todos não tem mais nenhuma fonte de vida. In the natural way, the 11 they did what they would normally do. Nothing. Então, aquelas 11, da mesma forma, estavam daquela maneira ali, mortas. But through that resurrection life of the Lord, Mas através daquela vida de ressurreição do Senhor, that testimony, o testemunho, there was power. Out of death came life. houve poder, da morte saiu vida. Jeremiah was changed. Jeremias foi mudado. He saw he wasn't going forth in his own power, Sabia que ninguém poderia ir no seu próprio poder, but he was going forth in the power of resurrection life. mas no poder da vida de ressurreição. And this is the same for us. É o mesmo para nós. Jeremiah had tried to argue with God. Então, Jeremias tentou ali discutir com o Senhor. He said, I'm too young. I don't know how to talk. He tried several arguments. Então, muitos argumentos, eu sou jovem, eu não sei servir ao Senhor. And what God was saying to Jeremiah Então, o que o Senhor estava dizendo a Jeremias, is, Jeremiah, you're not going forth in the power of your life, não é no poder da sua vida, Jeremias, but you're going forth in the power of resurrection life. mas é no poder da vida de ressurreição. And this is what he says to us. Então, é o mesmo que ele diz a nós. Sometime when we're called to serving the Lord in a particular way, Então, quando somos chamados para servir ao Senhor de uma maneira particular, our perspective gets on ourselves. então a nossa perspectiva fica em nós We say, mesmos. I can't do that. Aí nós começamos a dizer, eu não posso fazer. I've never done this before. Eu nunca fiz isso antes. And we shrink back. Então nós recuamos. But God wants us to see. Mas o Senhor quer que vejamos. God knows you can't do it. O Senhor sabe que você não pode fazer isso. Most of us have problems because we try to do it in ourselves. Nós temos problema porque nós tentamos fazer as coisas em nós mesmos. And we make a big mess of it. Então nós fazemos uma confusão com esse But negócio God aí. is wanting us to see. Mas o Senhor quer que nós vejamos I'm calling you into my service. que sou. Então estou chamando para o meu serviço. When I call you to be prepared for my return, Então Ele está chamando para nós estarmos preparados para a sua volta. it's not you preparing yourself, Não é você se preparando em você mesmo, but it's the resurrection life in you that will prepare you. mas é o poder da vida de ressurreição em você que está te preparando. And praise God, Jeremiah responded. Graças a Deus que Jeremias respondeu. And that change of perspective carried him through a horrific life. Então isso mudou a sua perspectiva para ele caminhar nessa nova vida. He was rejected. Ele foi rejeitado. He was despised. Ele foi They desprezado. tried to kill him. Tentaram matá-lo. Nobody would listen to him. Ninguém queria ouvi-lo. But God, Mas Deus, Jeremiah saw beyond. Jeremias viu além. And he saw how much God loved those people. Ele viu o quanto que Deus ama o seu povo. God said, I have loved you with an everlasting love. Porque eu vos amo com amor eterno. Jeremiah saw Jeremias viu that in spite of the condition of the people, que, apesar da condição do povo, God's love was everlasting to them. Deus os ama com amor eterno. At times the people said, we will not listen to you. We will not walk in your way. Às vezes o povo diz, eu não quero te ouvir, eu não quero caminhar desta maneira. But God says, I've loved you with an everlasting love. Mas Deus diz, eu te amo com amor eterno. Our actions do not impact God's love for us. Nossas ações não impactam o amor de Deus por nós. There is such an everlasting love. Há um amor eterno. And we don't have time for tonight. Nós não temos tempo nessa noite. But that word everlasting is even bigger than the word eternal. E porque essa palavra para todo sempre é maior do que a nossa palavra em português eterno. It's bigger because it comes from another kingdom. É maior porque ela vem de um outro reino. It's beyond time and space. É além do tempo e do espaço. And it's there all the time for us. Então tem todo o tempo para nós. It's not impacted by our actions toward him. Então isso não impacta as nossas ações em direção a Ele. Praise God. Graças a Deus. That's the
call that kept Jeremiah. Esse foi um chamado que capturou Jeremias And it will keep us e nos mantém in these days nesses dias, as our eyes are upon him. enquanto nossos olhos estiverem nele. We thank the Lord. Graças a Deus. Another one that we're familiar with is in Zechariah. Outro que nós somos familiarizados é Zacarias. When Zechariah was called, Quando Zacarias foi chamado, the people that had come from Babylon to restore the temple in Jerusalem, ele foi chamado da Babilônia para restaurar o templo em Jerusalém. they were there in Jerusalem. They had stopped building, Lá em Jerusalém, aquela construção foi parada. and the Lord raised up a Haggai and a Zechariah. Então o Senhor levanta Zacarias e Abacuque, Ageu. And when the Lord raised up a Zechariah, Então o Senhor levanta Zacarias. he asked him the same questions. Ele pergunta a ele faz a mesma pergunta a ele. If you look at Zechariah chapter 4, Se você vê Zacarias 4, in verse 2, no verso 2, the Lord had set before him a lampstand of gold, o Senhor colocou diante dele aquele candeeiro. and the Lord asked him, "What do you see?" Então ele pergunta: o que você vê? And he says, "I see a lampstand of gold," and he continues to describe it. Eu vejo um candeeiro de ouro. And he says, "Do you know what are?" Then he describes the two olive trees beside the lampstand. Ele descreve aquelas duas árvores, oliveiras do lado do candeeiro. And he didn't understand the olive trees. Então ele não entende aquela figura daquelas And he oliveiras ali. says, "What are these?" Então o que é isso? He says, "I don't know." Eu não sei. No. Zechariah asked, "What are these, my Lord?" Então Zacarias pergunta: o que é isso, meu Senhor? And the Lord, through the angel, said, "Don't you know?" Aí o Senhor pergunta: você não sabe? Zechariah, very honestly, said, "No." E Zacarias diz: honestamente não sei. Then the Lord opened his eyes. Então o Senhor abre os seus olhos. Because as Zechariah too, he was familiar as a priest with that lampstand. Então porque Zacarias ali, a ele era familiar o candeeiro. That golden lampstand had one purpose: Porque aquele candeeiro dourado tinha um propósito, to hold the light. para iluminar, That light to be the testimony of God upon this earth. para ser o testemunho do Senhor sobre esta terra. We can talk about how beautiful the lampstand is. Nós podemos ver o quão belo é o candeeiro, But a lampstand without any light mas um candeeiro sem luz is of no use at all. não tem nenhuma utilidade. This is what the beauty of the Lord is seen. Então isso que a beleza que nós vemos, As that light shines forth. essa luz brilhando. And as Zechariah is fellowshipping with this one, Então, enquanto Zacarias tinha comunhão com ele, he talks about what are these trees that are pouring forth this oil? então, o que são essas árvores aí? And he says, "Oh, it's my spirit, Ele diz: são o meu espírito, because I'm calling you in this day. porque o chamado nesses dias, As you're about my purpose, sob o meu propósito. you're not doing it in your own might or your own power, but it's by the Spirit of the Lord that you do it. Que não seja feito de acordo com o seu próprio propósito, sua própria força, mas de acordo com o meu espírito. Getting his eyes off of himself Não que seus olhos estejam em si mesmos, onto him. mas nele. In spite of all the obstacles that were ahead of him, Apesar de todos os obstáculos adiante, there were those victories by the grace of God. há vitórias pela graça do Senhor. Oh, praise God. Graças a Deus. Zechariah's perspective was changed. Toda a perspectiva de Zacarias foi mudada. And he, in a fresh way, saw how God was jealous for Jerusalem and for his testimony. Então, nessa nova perspectiva, nessa nova visão, ele vê o amor de Deus por seu povo ali em Jerusalém. And today the Lord is asking us, what do we see? Então, hoje o Senhor está nos perguntando o que nós estamos vendo. And I think this is why it is so important that we see Paul's prayer in Ephesians. É por isso que é importante nós vermos a oração de Paulo ali em Efésios, nos Efésios. Because it gives us a change of perspective. Porque isso nos dá muda a nossa perspectiva. We've referred to it already. Nós vamos mencionar, But if you look at Ephesians chapter 1, se nós mencionarmos Efésios 1, verse 17, verso 17, this is Paul's prayer. é a oração de Paulo. And it's his prayer for us. Essa é a oração por nós.
Ephesians 1:17. Efésios 1:17. And that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you a spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. I pray that the eyes of your heart may be enlightened, so you may know what is the hope of His calling, what are the riches of the glory of His inheritance in the saints. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. I pray the eyes of your heart may be enlightened. Eu oro para que os vossos corações sejam iluminados. Do you know that when you were born again, Você lembra quando você nasceu de novo? one of the great things that God gave to us, Um dos grandes presentes que Deus deu a nós, it was something we didn't have before. algo que nós não tínhamos antes. He gave us eyes of our heart. Ele deu olhos aos nossos All of a corações. sudden, we have eyes in our heart. De repente, nós temos olhos no nosso coração. Why do we have those? Por que nós temos esses olhos? Because we're in a new kingdom. Porque nós estamos em um novo reino. When we're born again, Quando nós nascemos de novo, we're taken out of a kingdom of darkness, nós estávamos no império das trevas. brought into the kingdom of His beloved Son. Então fomos trazidos para o reino do seu And Filho amado. He's wanting us to see things this way. Então nós precisamos ver coisas. And He talks about the eyes of our heart. Então ele fala sobre os olhos do nosso coração. Why didn't He just give us some more eyes in our head? Por que não dá mais olhos na nossa cabeça? Because what does the heart speak of? Então o que é que esse coração, esses olhos no coração nos fala? The heart speaks of love. O coração fala de amor The heart speaks of a love relationship. e fala do nosso relacionamento. This is what He's after. E isso é o que ele busca. Not just a knowledge about Him, Não conhecimento sobre ele, but a heart-to-heart daily relationship with Him. mas um coração que se relacione com ele dia a dia. That we can have those heart-to-heart talks with Him. Nós devemos ter esse relacionamento de coração para coração com ele. We start to understand He actually desires to dwell among us. Então para nós percebemos que de fato ele quer habitar entre nós. He desires for this corporate expression of His life upon this earth. Ele deseja essa expressão corporativa do seu amor sobre esta terra. We start to get some understanding of His desire for a bride for His Son. Ele começa a nos dar essa perspectiva, ver esse desejo do seu coração pela sua noiva, a noiva do seu filho. The vessel that the Lord is using Então, os vasos que o Senhor está usando to prepare His bride para preparar a sua noiva. is that corporate expression. You can call it His body, the church, His house, His family. Então, é uma expressão corporativa, é o seu corpo, é a sua família, é a sua casa. And as the eyes of our heart are opened, Então, se os olhos dos nossos corações estiverem we abertos, start to have a glimpse of what He's after. se nós tivermos uns lampejos daquilo que Ele está buscando, It encourages us to press on isso nos encoraja a prosseguir, in the difficult times mesmo nos tempos difíceis, when the brethren cause us trouble, quando os irmãos nos causam problemas. when we see that, you know, one of the sad things about being in Salvador Uma das coisas tristes de por estar em Salvador is there's not a great football team here. não tem um time bom de futebol aqui. You know, now like when I'm in Beaga, or when I'm in Belo Horizonte, Quando eu estou em Belo Horizonte, if I want to shake things up, lá nós vemos as coisas sacudirem. all I have to talk about is Cruzeros Atlético. E falamos lá sobre Cruzeiro, sobre o Atlético. Oh, everybody starts. Todo mundo começa porque é a primeira divisão. I don't know in Salvador what to say. Bahia e Vitória. Bofe fosse. Oh yeah? Yeah. Oh, okay. Until now. Okay. All right, but anyway, Mas de qualquer forma, what we're seeing is when we have these challenges amongst us, então quando nós vemos essas mudanças entre nós, there are opportunities for us to have the eyes of our heart opened, são oportunidade para ter os olhos dos nossos corações abertos, to see beyond the natural para vermos além do natural to His heart. e no seu coração. This is why the Lord says in these difficult days, Isso é o que o Senhor diz nesses
Nesses tempos The difíceis, first instruction he gave to his disciples a primeira instrução que ele deu para os seus discípulos to prepare them for his return was to look up. foi, antes da sua vinda, que eles levantassem as suas cabeças. If we look up, he will start to change our perspective. Se nós começarmos a levantar nossa cabeça, nossas perspectivas irão mudar. Otherwise, we won't understand. E de outra maneira, se nós não entendermos. We see how we talk about in Luke how all of the things that are going on. Então, como nós falamos ali em Lucas, no início de todas aquelas coisas acontecendo, It talks about famines and plagues and wars and rumors of war. então falamos de família, de guerras, rumores de guerra, pragas. But actually, these things have been going on all throughout history. Mas essas coisas têm acontecido também ao longo da história. What's the difference? Qual a diferença? In Luke, in verses 29 to 31. Em Lucas, Luke 21, verses 29 to 31. Lucas 21, do 29 a 31. I'm sorry, Luke 24. No, Lucas 24. let's see here. Let's see here. Let me get my... Get the... Isn't it Luke? Yeah, 21. Yeah. 21. Yeah, had it right. Okay. Luke 21. We see here how there's something different in this gospel that's not in the others. Há algo diferente aqui neste evangelho, diferente dos outros. He says, when you see these things going on, Ele diz: quando vocês virem essas coisas acontecerem, as you look up, ergam as suas cabeças, he says, behold the fig tree. contemple a figueira. It's starting to put forth its leaves, you know, it's summer. E ela começa já a colocar suas folhas, então já é o verão. It says, so you also, when you start to see these things happening, Então, quando você vê essas coisas acontecerem, recognize the kingdom of God is near. reconheça que o reino de Deus está próximo. Now the fig tree speaks of the nation of Israel. Sabemos que a figueira fala da nação de Israel. And I don't want to get distracted by that. Não quero ficar distraída com ela. We're not talking about a natural Israel upon this earth. Quando falamos sobre o Israel natural, sobre essa terra, We're talking about God's spiritual Israel. nós só falamos sobre o Israel espiritual. Now, yes, there's an Israel upon this earth. Sim, tem um Israel sobre essa terra. And we can see it gives us some signs. Vemos que nos oferece alguns sinais, But what is pointing us to is what God's heart is. mas o que queremos apontar é o coração de Deus, That the kingdom of God is near. que o reino de Deus está próximo. So specifically, what does the Lord say to these ones? Então, especificamente, o que é que o Senhor está dizendo aqui, esses queridos aqui? If we look at Luke 21, verse 34, Se nós vemos Lucas 21, o versículo 34, it says, be on guard, that your hearts will not be weighted down with dissipation, drunkenness, worries of life, and that day will not come on you suddenly like a trap, for it will come upon all those who dwell on the face of the earth. 34 e 35. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. It says, be on guard. É para estar de vigilância, atento, Focus your attention. Wake up. atenção focada, desperto. It's implying that there is an enemy activity there. Então, isso implica que há atividades de um inimigo aí. It's a very intense word here. É uma palavra muito intensa aqui. And what does he want us to be guarding? E o que ele nos adverte para estarmos de guarda? Be on guard, Estejam alertas, that your hearts Que os not seus- be weighed down. que os seus corações não estejam Those hearts, the eyes of our sobrecarregados. hearts, Que os olhos do nosso coração, that our hearts be in the right place. o coração está no lugar adequado.
that we not allow the heart to become distracted, Que não permitamos que o nosso coração se torne distraído, but our heart is right with Him. mas que nosso coração esteja corretamente com Ele. It says, don't allow your heart to become dissipated. Que a luz que há no seu coração não seja dissipada. Dissipation simply means to become overly occupied with other things. Então, a dissipação significa estar ocupado com outras coisas. Now we can be occupied with other things, Nós podemos estar ocupados com essas outras but coisas, not overly occupied. não ocupado demais. We can be with work or sports or school, Nós podemos estar ocupados com esporte, com a escola, video games, social media, com os videogames, as mídias sociais, TikTok, TikTok, any of these things. e todas essas coisas. We can become so overly occupied with them. Mas também podemos estar sobreocupados They com tudo start to isso. distract our E hearts. começa a distrair o nosso coração. And we can't see what He's doing as clearly. Então nós não vemos claramente o que Ele está fazendo. Also, He's saying, don't get drunk. E da mesma forma, não don't think- ficar embriagado. I don't think He's just speaking of alcohol here. Aqui não está falando sobre álcool. But why do ones drink? Porque alguns bebem. Basically, you drink to escape. E bebe para escapar, para dar uma escapada. So how do we, besides alcohol, how do we escape? Mas antes do álcool, como nós escapamos? We can binge watch something on the TV or Podemos estar computer. assistindo algo na TV. We can find ways to be occupied with other things. Nós podemos encontrar maneiras de ficar ocupado com outras coisas. We don't want to face reality. Nós não enfrentamos a realidade. And He's calling us. Então Ele nos chama. Don't do this. Não faça isso. Keep your heart pure. Guarde o seu coração puro. Also, don't let those worries of life, Não deixe que os trabalhos da vida, as preocupações, those worries of life, the eating and drinking, working, all of these things that can weigh us down. então todas essas coisas podem ser distrações para nós, essas coisas relatadas aqui. Why is that? Por que isso? So that when our Lord comes, it won't catch us off guard, Então, antes do Senhor vir, nós temos que ficar de guarda, like a snare, like a trap. para que nós não caiamos em armadilhas. And then He continues Então ele continua. in verse Continua. 36. Verso 36. 21:36. He said, watch therefore, praying at every season, that you may be counted worthy to escape all these things which are about to come to pass, to stand before the Son of Man. Vigiai, pois a todo tempo orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Such vital instructions. Watch and pray. Então, admoestações vitais. Vigiem, orem, Stay on the alert. Be focused. seja focado, alerta. I was in the U.S. military for 6 years. Eu estive por 6 anos no Exército dos Estados Unidos. I was in the Navy, but I was in the aviation part of that. Eu estava na Marinha e tinha uma parte ali, uma parte envolvida com a parte da aviação. So part of our duty at night was to guard the airplanes. Então, parte do meu trabalho ali à noite naquele navio era ficar vigiando as aeronaves. Now, when you're getting trained, Quando você é treinado, we call it basic training. nós falamos de treinamentos básicos. You have a rifle, Você tem um rifle, but you don't have any bullets. mas você não tem nenhuma bala. So you're useless. É inútil. But you're in training, Mas nem treinamento. and you learn how to be on watch. Você aprende a como estar de guarda, atento. But then when you start in real life, Mas quando você começa na vida real, and you're walking around with a real rifle, quando você está com um rifle de verdade ali vigiando. I remember one of the first nights. Eu me lembro de uma das primeiras noites. As I was out there walking, watch, Eu estava ali andando e vigiando. I was watching everything. Eu estava observando tudo. I'd hear a sound over here. Eu vi um som ali. I would check it out. Aí fui checar lá ver. I'd hear a sound over here. Um outro som lá. I would check it. Eu fui checar também. I kept moving and watching the whole time. Então eu fiquei observando e andando o tempo todo. Very, very diligent. Muito diligente. But then after you've been doing this for a few months, E depois que você começa a fazer isso por muitos you meses, become familiar with it. você começa a ficar familiar com essas coisas. We can start to become careless. E você começa a ficar descuidado. You hear a sound. Você ouve um som.
bom. And in the past, you would have checked that out. E quando você no passado você ouvia, logo você ir lá checar, ver qual era o problema. But you say, oh, that's nothing. I remember that sound. Ah, eu lembro, já tive aí várias vezes, me lembro desse sonho, não tem nada não. You see something strange over here. Então lá do outro lado você vê uma coisa também estranha. Oh, that's probably nothing. Ah, não é nada não. And you're just walking along, Então você vai continuando kind of very carefree. e vai ficando cada vez mais descuidado. And then all of a sudden, E de repente, somebody's rifle goes off. o rifle de alguém dispara. You wake up real quick E você levanta, and you're checking it out. então você checa tudo, You find out somebody was over there. então você vê alguém lá, And if you had checked it out, então se você for checar lá, you would have discovered that. você vai descobrir. But in your carelessness, Mas na sua falta de our cuidado, familiarity, na sua familiaridade com o assunto, the enemy was able to come in a little closer. então o inimigo chegou bastante perto. And I'm thankful he was not a very good shot. Ainda bem que ele não foi bastante certeiro no seu tiro. Yeah. But we see how we can do this in our Christian walk. Nós também podemos fazer isso na nossa caminhada cristã. We can, how the Lord in these days. Então, como o Senhor nesses dias, This is why he's saying, watch, be on the alert. por isso que o Senhor está dizendo, vigie, estejam de alerta, de guarda. The enemy has many tactics. O inimigo tem muitas táticas. We can start to become careless. Nós podemos tornar descuidados. One of the things that's encouraging here is to see some young couples. E o que é encorajante é ver alguns casais novos. The newly married ones. Eles estão recém-casados. That's very encouraging. É muito encorajador. And one of the things is Stella and I, as we talk with young couples that are getting married, E uma das coisas que eu e Estela conversamos com os casais recém-casados, it's so vital que é tão vital that every day que todos os dias they need to start that day together before the Lord. que eles ambos comecem juntos diante do Senhor. Not so much a quantity of time, Não importa a quantidade de tempo, but a quality of time. mas a qualidade do tempo. Standing for God's interest in the family. Levantar-se pelo interesse do Senhor na família. Declaring He's Lord over the family. Declarar o seu senhorio sobre a família. Standing against any tactics of the enemy against the family. Para que seja afastada qualquer tática do inimigo contra a família. Because the enemy hates families. Porque o inimigo odeia as We famílias. see this in the world. Nós vemos no mundo How families are so distorted. como esse assunto das famílias é distorcido. And so how we need to be praying. Como nós precisamos estar orando. Being on the alert Estarmos alerta that He can't catch us off guard. para que nós sejamos, não nos pegue de surpresa. And how He's calling us not only just to watch, but to pray. Não somente para vigiar, mas também para orar. Prayer is absolutely necessary in these days. Nesses dias a oração é necessária, é tremendamente necessária. And if we know something of His heart and His purpose, Se nós queremos saber algo do seu coração e do seu propósito, as we start to see something that's on His heart, para nós começarmos a ver alguma coisa do seu coração, we cannot help but pray. nós não podemos evitar que o inimigo faça, mas nós precisamos estar orando. We're compelled from within, we have to pray. Nós somos compelidos e nós temos que orar. It's sad among the people of God today. É triste ver entre o povo de Deus hoje. There's so little what I will call kingdom prayers. Como é dito, alguns reinos de oração. We can pray very well for one another. Nós podemos orar muito bem uns pelos outros. Praise God for those prayers. Graças a Deus por essas orações. It brings one through the struggles they're going through. E os ajuda nas dificuldades que eles estão passando. But also there needs to be those kingdom prayers. Mas deve ter esses reinos de oração. As the Lord shared with His disciples. Aqueles que oram pelo reino. Thy kingdom come, thy will be done. Que venha o seu reino e que sua vontade seja feita. Getting eyes off of ourselves onto Him, standing for His interest. Para que nós nos levantamos pelos seus interesses. For His will to be done upon this earth as it is in heaven. Para que a sua vontade venha sobre essa terra como ela é feita nos céus. This is why Paul's prayer in Ephesians 1 is so essential for us. É por isso que aquela oração
ali em Efésios 1 é essencial para nós. That the eyes of our heart would be open, Que os olhos dos nossos corações estejam abertos, to really be able to see what's going on in this day, para que de fato possamos ver o que está acontecendo nesses dias, to see the sign of the times. para vermos os sinais do tempo. Praise God, in the Old Testament, Graças a Deus que no Antigo Testamento there was this one group there was this one tribe. havia uma tribo, They were called the sons of Issachar. os filhos de Issacar. And what does it say of them? O que é dito sobre eles? The sons of Issachar, Os filhos- they knew the times they were living in. E os filhos de Issacar, eles conheciam os dias em que eles viviam, And what Israel should do. o que Israel deveria fazer. We need that spirit today, Nós precisamos desse espírito hoje, knowing the signs of the time conhecer os sinais do tempo and what the church, the people of God, should be doing today. e o que a igreja, o povo de Deus deveria fazer. Oh, how we need to have that discernment, Como nós necessitamos desse discernimento, because it will convict within our heart, it will create within us a desire for genuine prayer and intercession. que isso leve e toque no nosso coração para nos levar de fato a umas orações e uma intercessões genuínas. Now, these are really serious days we're living in. São dias sérios os dias em que estamos They're vivendo, difficult days. dias difíceis, They're challenging days. dias desafiadores, But they're also exciting days, mas são dias excitantes, because by His grace we can see what is happening. porque pela sua graça nós podemos ver o que está acontecendo. And so by His grace Pela sua graça we can be those that are standing with Him for His purpose upon this earth. nós podemos ser aqueles que se levantam pelo seu propósito sobre essa terra. So may we encourage one another. Que possamos nos encorajar uns aos outros, The eyes of our heart be open que os olhos dos nossos corações estejam abertos, as He changes us by His grace, e isso nos muda pela sua graça. and that we could allow our hearts to be guarded and kept. Então isso nos permite estar em guarda, em vigilância, Be trained, ser treinados, being diligent, sendo diligentes, not swept away and moved here and there, não se movendo de um lado para o outro, but to see things more and more from His purpose. mas vemos as coisas cada vez mais e mais de acordo com o seu propósito. And one of the great things He is after, E uma das coisas que ele está buscando, we want the Lord to come back. nós queremos que o Senhor retorne, But if we're honest, mas se nós formos honestos, oftentimes we want Him to come back so we can escape the things of this world. mas às vezes de alguma maneira nós queremos escapar das coisas que irão acontecer sobre essa terra. And He understands that. That's okay. Ele entende isso, tá ok. But do we know how anxious He is to come back? Mas não sabemos quanto que ele está ansioso por voltar. He's wanting for that day where that bride has made herself ready. Ele tem o desejo de ver a sua volta e que a sua noiva esteja preparada. Where there's a people upon this earth Como povo de Deus sobre essa terra, that are standing for His interest, que nos levantemos pelos seus interesses, not fighting about the little petty things that disturb us every day, não olhando para as coisas periféricas do dia a dia, but seeing the bigger picture, mas vemos o quadro total. seeing the kingdom of God is near Percebemos que o reino de Deus está and próximo all that He has for us. e tudo aquilo que ele tem para nós. So during these days, Durante esses dias, may we just stop and ask ourselves in a very honest way, que possamos nos perguntar de uma maneira bem honesta: what do you see? o que você vê? What do you see? O que você vê? Do we just see the natural things of this world? Você está vendo as coisas naturais desse mundo? Or are we starting to see more and more from His perspective? Ou começamos a ver mais e mais as coisas da sua perspectiva? Now, it will be progressive. Sabemos que isso é progressivo. It's not like we all of a sudden see everything His way, Não é como de repente nós começamos a ver tudo, but as we start to see in part, mas nós começamos a ver em parte. it's like Stella shared a proverb with the young people this morning. E nessa manhã, Estela falou sobre o livro de Provérbios com os jovens. And it was talking about the way of the righteous.
E falando sobre o caminho dos justos. It says the way of the righteous. Então, o caminho do justo It's like the sun. é como o sol. It shines brighter and brighter and brighter. Vai brilhando until mais the e full mais e day. mais até o dia estar todo perfeito. Our seeing Him, seeing His heart, seeing from His perspective. Então, veja da sua perspectiva, do seu coração. It's progressive. É progressivo. The more we see of Him, the more our visions expands. Então, quanto mais nós o vemos, mais a nossa visão se amplia. And it gives us the strength to push on in these days. Então, isso nos dá essa força para nós prosseguirmos nesses dias. And be the people of God He's jealous for. Então, ser esse povo de Deus pelo qual Ele é zeloso. Let's stop here for tonight. Vamos parar aqui nessa noite. Lord, we are ever grateful for all that you have done for each and every one of us. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Lord, we thank you how you have called us according to your purpose. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chamou de acordo com o teu propósito. Lord, we confess we see things so much with just our own natural eyes. Nós confessamos que muitas vezes nós temos visto as coisas com nossos próprios olhos naturais. But Lord, we want to be those that can have that perspective changed. Mas queremos ser aqueles cujas perspectivas possam ser mudadas, That we could really be looking up, para que possamos erguer as nossas cabeças beholding you more and more. e contemplar-te mais e And mais. as we behold you, E enquanto nós te the eyes contemplamos, of our heart would be enlightened. que os olhos do nosso coração sejam To see the iluminados beauty and glory of who you are. e vemos a beleza e a glória que tu és. The beauty and glory that you have with our brothers and sisters. A glória e a beleza que o Senhor tem nos irmãos e nas irmãs. And that surpassing greatness of your power. Isso é um poder que surpassa todas as coisas. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor, Thank you. We can press on to know you in that way. que nós podemos te conhecer mais e mais dessa maneira. And by your grace, Lord, you enable us to keep going. Então, pela tua graça, o Senhor nos habilita a prosseguirmos. In thy wonderful name we pray. Amen. No teu maravilhoso nome nós oramos. Amém.